Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Eu não fiz de propósito o pós-jogo ontem, porque se eu faço o pós-jogo ontem, eu ia falar tanta merda. Eu não tinha absolutamente discernimento ou responsabilidade pelas minhas palavras. Eu preferi descansar, pôr a cabeça no lugar, refletir do que aconteceu, como aconteceu aquele jogo, aquele lixo de jogo do Palmeiras, para falar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, parabenizar o Corinthians, que foi totalmente merecedor desse título. O Corinthians foi melhor os dois jogos. A gente já vai falar do jogo, que na realidade eu vou falar do Palmeiras, mas tem que ser reconhecido quando um time se porta como homens, não fraldas cheias. Quando um técnico, que é um cara para baixo de mediano, que é o Ramon Dias, consegue mexer com o time do Corinthians, que na minha opinião, não adianta ficar, isso para mim não é consolo. O Palmeiras tem um time melhor que o do Corinthians, não interessa. O Corinthians jogou com alma os dois jogos. Mas o Corinthians só fez um gol de um ataque. Eles foram muito mais competentes que nós em tudo. Ponto pacífico. A gente foi tão mais incompetente que no primeiro jogo teve 20 finalizações e uma bola, e a gente chutou 2 bolas no gol. Tá provado. Fato, não sou eu que estou dizendo, é só vocês olharem. Perfeito, então vamos continuar. Ontem, de novo, o Corinthians fez gato e sapato do Palmeiras, em todos os sentidos. Eu estou falando do Corinthians agora porque vai refletir no Palmeiras. Não pensam que eu estou feliz com o Corinthians. Perder tetracampeonato, primeira vez, para o maior rival, e do jeito que perdeu, isso é uma vergonha. Um bando de fraldas cheias. Mas eu quero chamar vídeos de um ano atrás, que nós vamos relembrar quem me acompanha, e eu quero a opinião de vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu espero que vocês me acompanhem até o final, porque eu vou falar de uma vez, eu não vou fazer 2, 3 vídeos para falar disso. O Corinthians ontem jogou literalmente com emocional, que o Palmeiras é zero emocional. Zero. O Palmeiras não tem condições de jogar mais uma final, uma semifinal. O Palmeiras é um time comum para baixo. Vai ter responsabilidades, óbvio, de Abel Ferreira, óbvio de Leila Pereira, que aí começa de novo. Porque até chegar na final, a Leila Pereira era o melhor do mundo. E contratou o Vitor Roque na porrada. Eu não sou contra o Vitor Roque, não estou queimando o cara, por favor, porque a bola não chega lá. Então, eu vou entrar nessa linha. O emocional do Palmeiras é um lixo. O time do Palmeiras não é treinado. O time do Palmeiras é um bando de fraldas cheia. Um bando de cagão, de amarelão. Tem alguns poucos que se destacam, não por serem craques, mas não entram no balaio de fraldas cheias. Um monte, desculpa a minha palavra, de cabaços, juvenis. O Corinthians tem um juvenil chamado Félix Torres. Já deveria ter sido expulso no pênalti e logo depois de 3 minutos, 4 é expulso. O Corinthians tem 1, o Palmeiras tem 15. Então vamos lá. O Corinthians, na minha opinião, não teve defesas absurdas dos goleiros, tanto que no primeiro tempo teve a bola na trave. Nem isso o Everton fez, não teve responsabilidade, por favor. Segundo tempo, o Palmeiras vem um pouco alterado. O Palmeiras não tinha passagem no primeiro tempo. Não tinha intensidade. O Vitor Roque corria para lá, para cá, sozinho. Cadê o Estevão? Cadê o Facundo? Para pressionar, para compactar o time.
Já vamos falar da escalação, que eu não entendi do Abel Ferreira. Precisando ganhar do jogo. Precisando ganhar o jogo. Aí, ok. Resumo, Palmeiras não fez absolutamente nada. Quando eu falo de Leila Pereira, por exemplo, criatividade zero, o Palmeiras foi o reflexo da sua presidente, do seu hoje treinador. Sem criatividade, inoperante, inativo, parece que não treinam. Não treinam. Aí começa o segundo tempo. O Palmeiras no final do primeiro tempo ele já começou a se comportar um pouco melhor. Ele estava começando, ele compactou um pouco mais e estava empurrando um pouquinho o Corinthians. O Corinthians estava rifando bola. Só que, aquilo que eu digo, um Memphis Depay, que na Europa e jogou nos grandes times, jogador para baixo do medíocre em todos esses times, esses caras vêm para o Brasil, se destacam. Vide quando eu briguei, bati, modo de falar, gritei. Vão na Roma. Você tem Paredes, que acabou com o Brasil. 4-1, que vocês sabem da gente. Paredes. Vocês têm o Dybala, que está acabando. Nem sei se assinaram agora. Podiam assinar um pré-contrato. Aí entra o lixo de gestão que a gente tem, que é a Leila Pereira, blá, blá, blá. Você já sabe. Ok, mas tudo bem. A Leila Pereira não entrou em campo ontem. Ok. Segundo tempo, o Palmeiras vem com uma postura um pouco diferente. Ele mudou, ele não fez alterações nenhumas. Eu não entendo, eu não consigo entender. O cara tem o Rios, que para mim já pode ser vendido. Já deu, eu vou explicar por quê. Ele tem o Alan no banco, não usa o menino. Ele tem o Thales, que ele pôs para resolver, que nem o Dorival Júnior. Pôs o Endrick no segundo tempo, 3-1 para a Argentina, monumental, com 90 mil pessoas. Ele estava esperando que o Endrick, de 18 anos, virasse o jogo para o Brasil. É gente extremamente incapacitada. É gente que tem problema na cabeça pensar um negócio desses. Não dá para entender. O cérebro de jirico. Eles não têm, desculpa, inteligência, discernimento para fazer isso. Me desculpa. É isso, é o que eu acho. Agora, ele coloca Thales. Olha a situação que ele coloca o Thales. Não, mas o cara tem que se provar assim. A bola não chegou. O jogo todo pro Vitor Roque. O Vitor Roque é o único que ficou correndo. Se vocês viam, não sei se vocês chegaram a olhar, os zigue-zagues que ele dava, porque ele tinha que voltar para o meio, aí a bola era recuada, ele ia para o goleiro, voltava. E cadê o Estevão? Eu estou começando a acreditar, eu tenho uma admiração pelo Estevão. E não desejo mal. Que o Estevão, ele tem que jogar no meio. Mas ele já se destacou na direita também. Eu já falei que o Abel Ferreira, para mim, é um cara assim. Não é assim, ele não enxerga 2 centímetros do lado. É como ele diz, cabeça de europeu, ele é europeu. O europeu é relógio britânico, tudo tem que ser, entendeu? Não tem um pingo de criatividade. Eu fui ver com meus amigos, com um grande amigo meu e o filho dele, um irmão meu. Ele falou, mas o Vitor Roque tem que correr, tem 19 anos. Eu falei, meu amigo, a bola não está chegando. Você não pode... O Vitor Roque, as bolas que chegaram nele, ele decidiu para o Palmeiras. Ele teve um lance que o Veiga, no primeiro tempo, meteu uma diagonalzinha para ele. Aí você vê que não tem pé esquerdo. Ele quis dar um biquinho para tirar do Hugo. Não conseguiu. Tempo de bola porque era o pé errado. Era o pé errado. Pisou errado. Se ele bate de esquerda, bate cruzado, é gol. Mas tudo bem. Só que ele sofreu pênalti, ele sofreu a expulsão. Ele brigou, ele lutou. Sofreu o amarelo no primeiro tempo, quando ele tomou a porrada. Então, o lixo de produção que o Palmeiras produziu foi por causa do Vitor Roque. O Facundo corre, é esforçado. Eu gosto de ver jogador assim. Mas não sei, eu não vou dar minha opinião ainda. Eu defendo o Facundo, porque eu gosto de ver um jogador assim. Não é, eu gosto de craques. O mundo não tem mais craque. Essa que é a verdade. E aí você vai pondo na conta tudo isso. O Palmeiras tem um pênalti a seu favor,
Que mais? Foi um escândalo. Escândalo não terem expulsado. Palmeiras não perdeu o título por causa disso, por favor. Por favor. Eu só estou fazendo esse adendo. Escândalo não ter. Não precisava chamar o VAR, não tinha que chamar o VAR, porque ele já tinha amarelo, não era expulsão direta. Se ele deu pênalti, foi falta por trás. Pô, tchau, acabou. Mas não foi isso que definiu. O Corinthians ganhou justamente o título do Campeonato Paulista. Não tem nada. Existe, quero já fazer um adendo, senão eu esqueço. A Arena Corinthians vai ser fechada por 30 jogos, porque nós brasileiros somos um monte de ignorantes, que a torcida do Corinthians jogava as bombas, quase acertaram o zagueiro deles, como é o nome lá, o grandão. E aí? Eu pergunto para vocês, o Palmeiras, com o investimento que tem, do lado de um time que vive em página policial, que é um podre na sua gestões e gestão, tá lá, tá nas páginas policiais, que vai acabar em pizza, porque a polícia, o Brasil, a justiça, a gente sabe como é o lixo que é. Tem as suas exceções? Óbvio que tem. Tem gente muito boa, mas às vezes eu não sei o que prevalece. Eu tenho minha dúvida. Vai acabar em pizza? Eu acho que vai. Ponto. É a minha opinião. Um time que é páginas policiais, deve as calças, não paga, não honra, conseguiu tirar um título do Palmeiras. E com justiça. Com justiça. Só que aí entra a ignorância de um povo que não é só a torcida do Corinthians. Eu já cansei de falar. A ignorância de um povo que não tem educação, não tem, que tem um presidiário, um condenado, um bandido lá em cima que quer pôr outro presidiário, condenado, outro bandido, que só a gente, não posso falar como eu entendo que o STJ limpou a ficha dos dois. São pessoas idôneas no mundo. Ok, vamos continuar. E agora, direto para o Palmeiras. Palmeiras tem o pênalti. Para quem olha o Abel, por um lado, que não fez merda, né? não mostrou trabalho nenhum todo esse tempo. Perguntei para o meu amigo. Eu vou perguntar para vocês, qual é o último jogo de gala que vocês viram do Palmeiras? Eu vou falar o meu. Eu gostaria que vocês falassem. 2023, Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, virada épica do Palmeiras. Nós estamos falando em quanto? 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Quase 2 anos. Um time que tem uma folha de pagamento de 35 milhões, mais ou menos, no futebol. Quase 2 anos para ter um jogo épico. Qual é o outro? Não, mas o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Na Bacia das Almas. Bacia das Almas. 2023 já não tinha futebol. Porque se o Palmeiras empata aquele jogo com o Botafogo, que ele foi humilhado no primeiro tempo e humilhou no segundo, o Palmeiras não era campeão. Aí ia estender. E aí o seu Rafael Veiga vem. Parece que não estuda. Um goleiro que é pegador de pênalti. E cadê todos os 4 caras da comissão, 5 da comissão técnica de Abel Ferreira, que não. Eu vou fazer uma pergunta. Se o Palmeiras vai para os pênaltis, eu tenho tanta coisa, eu tenho medo de esquecer. Quero falar de liderança de grupo, de time dentro do campo, que eu sempre falo isso, eu bato nessa tecla. Só que antes, eu já esqueci o que ia falar uma coisa, depois deve voltar. Totalmente desequilibrado, um time totalmente emocionalmente quebrado. A moral do Palmeiras hoje, 0, porque nem lutou. Aí, seu Rafael Veiga com a cara de cagão, parecia o Coutinho, quando eu falava pra... Eu tenho a impressão, o Coutinho, eu tenho a imagem do Coutinho jogando no Barcelona, mostrava, dava o flash nele, né? O zoom nele. O cara parecia borrado.
com a fralda cheia de merda de tão cagão que tava. Foi o Rafael Veiga ontem. E eu venho batendo na tecla que o seu Rafael Veiga já não tem que jogar, tem que ir para banco, e nem sei se sair do Palmeiras. Meses, 8 meses. Quem me acompanha sabe, eu não preciso ficar provando, tá aí os vídeos. O problema não foi ele perder o pênalti. A gente percebe o emocional que é o Palmeiras. O Palmeiras não tem um líder em campo. O único líder que parece, cheira a ser líder, é o Aníbal Moreno. Um menino de tantos anos, enquanto você tem um fralda cheia, que é o Everton, Mike, Murilo, eu não vou falar do Mikael, de maneira nenhuma, está chegando agora. O Martinez e o Aníbal Moreno são os líderes do Palmeiras. Gustavo Gomes, um cagão, segundo maior zagueiro da história do Palmeiras para mim, como líder. Marcos Rocha, patético, hoje, em tudo. Futebol, líder, tudo. Quem é o líder? Rafael Veiga, capitão do Palmeiras? Ontem foi provado que a gente não... Tudo que eu falava, o Everton precisando ganhar o jogo, o Corinthians fez gato e sapato do Palmeiras. Provocaram. Isso. Palmeiras caiu que nem patinho na lagoa. Bando de cabaços, de juvenis. Queria falar de alguns jogadores. Depois que foi o pênalti, o Palmeiras jogando com um a mais, produziu absolutamente nada. Entrou Richard Rios, inconsequente, irresponsável. Vende agora. Mike, que eu defendi há anos atrás na seleção brasileira. Vende já. Vende já. Acabou. Rafael Veiga não está feliz. O empresário, ele tem Milan, Inter, vieram, vende já. A Abel Ferreira, você que sempre, nas merdas que o Veiga está na história do Palmeiras, um monstro, já não é mais há 2 anos. Há 2 anos. Faz uma coisa. Morre abraçado com ele. Porque ontem, quando ele perdeu o pênalti, você tirou ele depois. Eu não estou entendendo as tuas faces. Porque em outros tempos você não tiraria ele nem fudendo. Aí você quer acabar de queimar o cara. Que ele perdeu o pênalti. A culpa não é só do Veiga, gente. A gente tem que saber dividir as responsabilidades. Vou começar. O Everton não comprometeu. O primeiro jogo, acho que era defensável, mas teve outras falhas antes do gol. Um cabaço juvenil. Goleiro que vai para a seleção não tem que ir para a seleção brasileira. Juvenil. Mike, tchau. Tchau. Sai. Some. Murilo, Mikael, eu não posso falar nada. Sinceramente, nada. Piquerez, não posso falar nada, tá voltando de contusão e tinha que jogar porque não tinha condição, porque nós temos um outro lateral esquerdo que já tinha que ter ido embora a tempo. E aí vou falar de Leila Pereira. Aníbal e Martinez fizeram o que dava, mas não era para começar com 2 primeiros volantes, Abel Ferreira, você precisava ganhar o jogo um pouco. Cadê o Alan, que você elogia? Você faz elogio no blá blá blá. Não, eu não posso pôr ele. Você pode pôr ele. O Thales você pôs, ele não. Precisava de mobilidade. E para toda a imprensa e todos que acreditaram no lixo que venderam, aos torcedorzinhos do Palmeiras, que não são todos, quando eu falei no pré-jogo, não acreditem que o Maurício, eu não sei, sabe, conhecendo o Palmeiras e Abel Ferreira, eu não sei nem se ele vai para o banco. Eu espero que ele vá para o banco. Foi o que eu falei. Ontem ele nem relacionado estava. Então, comprem lixo de quem vende lixo. Vocês merecem. Aí, Rafael Veiga, sem comentários para mim, deu. Já está na história do Palmeiras.
monstro, tchau. Estevão. Ontem foi a primeira vez na vida que eu vi o Estevão saindo da posição dele para jogar no meio. Eu tô começando a desconfiar que para mim Estevão, de novo, é o Flaco, eu não estou comparando o futebol. O Flaco Lopes faz gols em times pequenos, o Estevão é o craque contra times pequenos. Óbvio que você vai falar, Ronaldo, mas o time não constrói, e ele tá sempre batendo nessa tecla, numa linha lateral que ele precisa se virar, e hoje os times, por isso eu sempre defendi ele no meio, deixa ele livre, deixa os caras, deixa ele confundir os caras. Os caras põem 2 caras de um na sobra, acabou. Ele não é o Pelé, ele não é o Messi. Isso é fato. 17 anos jogar a responsabilidade pro menino. Vitor Roque, para mim, eu defendo ele com unhas e dentes, até hoje. Por quê? Porque é o cara que tá se sobressaindo, é o cara que tá brigando, é o cara que tá tomando porrada, é o cara que a bola não chega. Aí ele põe Flaco Lopes, caneludo, uma cabeçada. Também não chegou para ele, vamos ser claros, não chegou para um, não chegou para o outro. O Facundo, coitado do moleque, tá aí na posição errada, graças a Abel Ferreira, graças a um trabalho pífio de 2 anos do maior e melhor técnico da história que o Palmeiras já teve, porque não tem hoje. Um treinador médio para baixo, o trabalho dele de 2023 para cá, ganhou aquele título porque surgiu um moleque diferente, Hendrick. Aí ele me põe Felipe Anderson. Ele me pôs o Lucas Lima 2. E ainda o meu amigo, esse meu brother, falou assim, cara, acredita que o Lucas Lima era mais jogador que esse cara? E é verdade. Os dois na melhor fase no Palmeiras. Lucas Lima, esse cara é um morto. Eu falo do poste do Cone. É Leila Pereira e Anderson Barros. Esse cara é o poste e o Cone juntos dentro de um campo. Ele não produz absolutamente nada. Ah, mas agora tá vindo tudo. Não, agora não tá vindo as merdas. Eu tô cantando as merdas há muito tempo. Eu tô tranquilo. Isso eu ponho minha cabeça no travesseiro. Só que aí eu sou criticado porque eu critico, eu não elogio. Leila Pereira! A Leila Pereira, como eu vou esquecer da incompetente, pífia, patética, 500 degraus abaixo do medíocre, inoperante, inativa, sem criatividade, interesseira, conflito de interesses que teve, muito claro em várias atitudes no Palmeiras, e que vocês, a maioria, exaltam. Parabéns para vocês. Parabéns, Leila Pereira, a presidente de um clube que tudo é atrasado, tudo não tem criatividade, tudo é no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Não tem estratégia, não tem programação, não tem uma linha, um horizonte traçado. Isso eu defendo. Hoje eu não sei se Abel Ferreira mais é técnico para Palmeiras, porque não tem mais motivação. Eu não falei isso. Não, que o trabalho dele é pife patético, de 1 ano e meio para cá, 2 anos. Ele e sua comissão técnica. Mas eu procuro entender. Ainda eu tenho um restício que diz o seguinte, não é ele. Ele não tem mais motivação. Ele apanhou muito porque essa patética, incompetente, Leila Pereira, Anderson Barros, o Buozzi do tapinha nas costas, esse conselho lixo do Palmeiras, um departamento de marketing inexistente, todos esses que eu acabei de... Essa gestão são pessoas não qualificadas profissionalmente. Eu não digo pessoal. Tudo que eu digo, gente, quando eu falo do Corinthians, quando eu falo que vai acabar em pizza, que não vai a polícia não vai dar nada, que a justiça não vai dar nada, eu estou falando profissionalmente. É a minha opinião. Eu nunca vou entrar no lado pessoal de cada um, que para mim são não qualificados. E isso não é só futebol, polícia, justiça, é a sociedade brasileira, na sua maioria. Como eu sempre digo, para mim o Brasil tem 250 milhões de habitantes. 10 milhões fazem o Brasil no máximo. Somos
um povo ignorante. Enquanto não tivermos educação, é isso. E temos o melhor país do mundo, na minha opinião, a melhor terra do mundo, na minha opinião. Mas como diz o ditado, Deus deu isso, mas também... Ok, e aí para finalizar, a Leila Pereira. Porque ela gastou. Não vou falar que não gastou. Gastou. Falou do Neymar. Eu queria ver o Paulinho, porque o Paulinho fez muita falta numa final dessas. Eu não contrato jogador em DM. O Paulinho estava onde? Porque o Paulinho, eu acho que ele fez 3 jogos sensacionais no Palmeiras. Obviamente, eu estou sendo irônico. Essa é a presidente do Palmeiras. Para mim, a pior presidente da história do Palmeiras. Eu não estou falando, por favor, em idoneidade, em honestidade. Isso não é. Isso eu prefiro acreditar que a Leila Pereira não tem nada a ver com isso. Mas que ela teve os conflitos e tem de interesses, e que, para mim, os interesses dela pesaram muito a favor das empresas dela. Simples. Mas daí dizer, para um outro lado, que a gente viu presidentes, até presidente que está banido do futebol do Palmeiras, que era do Palmeiras, isso eu não posso falar. Mas para mim, como administradora, como presidente, é a pior presidente da história do Palmeiras. Ponto. É a minha opinião. Aceito opiniões, eu gostaria de escutar e gostaria que alguém me convencesse com argumentos, porque eu sempre dei argumentos, o porquê eu acho isso. E para finalizar, meus amigos, meus irmãos, meus brothers, o que vocês esperam do Palmeiras numa Copa do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial com isso? Com isso, eu não vou falar com esses jogadores, com esses líderes que o Palmeiras não tem nem aqui nem na gente. Um bando de fraldas cheias, um bando em campo de jogadores, sumam do Palmeiras. Só que para sumir do Palmeiras, o amigão Abel Ferreira tinha que ter cortado o cordão umbilical, que vocês sabem essa expressão que eu falo, há tanto tempo. Agora o Veiga saiu porque perdeu o pênalti. Agora com o pessoal do Veiga, Abel Ferreira, acorda, amigão. Você está ultrapassado. Agora, nesse momento, não é que você já está ultrapassado pro futebol, acabou. Não. Você é jovem. Aprende com as merdas que você está fazendo. Aprenda, porque você é um cara inteligentíssimo. Eu até 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu sempre falei que cada entrevista tua, eu aprendia pra cacete. Aprendia de coração. Não futebol. Eu aprendi a vida. De lá pra cá, eu desaprendo tudo com você. É impressionante. Desculpa que eu me estendi, mas é um desabafo que eu precisava fazer. Agora, cabe a vocês analisarem, pensarem, digerir se eu estou falando besteira ou não. Obrigado para quem ficou comigo até o final. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal. Deixa o like, ative as notificações. Não custa 1 centavo, 3 segundos. Senta o dedo. Se inscreve no canal. Deixa o like e ative as notificações. Valeu. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o trabalho que vai ser feito. Quais são as atitudes. Leila Pereira aparece agora. Eu gostaria que você mandasse o seu... Estão mais calmos? Porque você gosta? Você não é... Eu quero ver o presidente que você é, porque você fala que você mete a cara, você peita todo mundo, você é pica das galáxias. Manda agora. Estão mais calmos? Eu pergunto aos puxa-sacos, lambe-sacos, tudo. Interesseiros, pífios, patéticos, 500 degraus abaixo do meio, aos parciais. Imprensa, youtuberzinhos pequenos, mídias sociais, tudo isso. Tem a sua parte boa? Eu sempre falei que tem. Para mim tem 5%, 95% é lixo. Tá bom. Falem agora de Leila Pereira, por favor, porque ela é a maior, ela é foda. Valeu? Eu agradeço.